Ontem fomos surpreendidos por um novo processo administrativo, dessa vez em outro Tribunal de Contas, em face da nossa diretora jurídica, Casla Garcia. E, pasmem, a portaria de instituição da sindicância, aliás, o processo administrativo, já menciona lá no primeiro considerando o artigo 41, que é o caso de exoneração. Ou seja, existe uma investigação ou já tomou-se a decisão no caso dela, já um pré-julgamento. E ela, assim, teria muito a falar, mas como o tempo é exíguo, ela responde, eles mantêm um processo administrativo dela, em face dela, uma investigação que já dura mais de 3 anos, e hoje nós estamos nessa situação da ANTC sendo impedidos de atuar em razão desses instrumentos subvertidos na seara disciplinar que tem violado a nossa liberdade associativa dos auditores de controle externo. Outra forma de perseguição é o silenciamento. A lei da mordaça, a ameaça, todo servidor que ousa falar sofre processos injustos que muitas vezes não darão em nada, mas que enquanto não são julgados causam perturbação a esse servidor, gastos com advogados, né? Constrangimentos. Nós temos aqui a ANTC divulgando essa carta, senador Fabiano, carta aos congressistas sobre perseguição à diretora jurídica da associação, Casla Garcia. É um absurdo, ela está sofrendo PADs porque ela representa os trabalhadores. Aí o que eu tenho para falar é que não é contra eles, não é contra os indigenistas, não é contra as carreiras, não foi contra o Bruno Pereira, é contra todo o serviço público e é contra a sociedade. Não é a Casla, ou o presidente da ANTC, ou o Bruno, ou qualquer um de indivíduo em si que está sendo violado. A situação transcende a seara individual e passa um recado muito claro e muito triste. Você tem que obedecer a ordem de alguém, sob pena de você sofrer consequências antirrepublicanas e antidemocráticas, e isso inviabiliza, quando eu falo que transcende a seara individual, é que isso não adoece só a pessoa que está sofrendo, isso passa um recado muito claro para toda a carreira e para os demais servidores públicos, de que, você não quer sofrer isso não, então reze aqui na minha cartilha, siga aqui uma ordem. E a democracia, ela não pode ser uma coisa incompatível entre fala e ação. O ordenamento jurídico não é um cardápio que a gente pode ali escolher o que a gente segue e o que a gente não segue. A gente precisa compatibilizar fala com ação, sob pena de a nossa omissão causar efeitos nefastos ao servidor público, e no caso aqui nossa preocupação específica, como o próprio professor Israel falou, a atuação representativa de uma entidade legítima, como é o caso da ANTC, e que a gente está sendo hoje inviabilizada a nossa atuação. Então não adianta falar que defende a democracia, que são instituições democráticas, se a atuação não é compatível com o que se fala. E aí, para finalizar, além disso, eu até comentar aqui, tem uns recadinhos, né, de assédio institucional, evite fofoca, cumpra o seu trabalho, não se desvie, tem uns cartazinhos bem... Mas isso aqui é coisa menor. E o assédio institucional é muito mais nocivo ao país que o próprio assédio moral. Porque se o primeiro se dá entre indivíduos, senador, o segundo é uma ação articulada de destruição das instituições do Estado brasileiro. Se o primeiro pode ser resolvido numa intermediação, com a transferência ou medidas mais simples, esse outro exige que os democratas brasileiros se levantem e que se coloquem com muito vigor contra o assédio institucional. Estamos falando de destruição do Estado. O assédio institucional, ele se mostra de diversas maneiras. Ele se mostra, primeiro, com a perseguição a grupos de servidores, aqueles servidores que se destacam. Geralmente, o servidor perseguido não é o servidor que é aquele tipo de exceção, que é um servidor que não se dedica de maneira adequada ao trabalho. Não, justamente os melhores servidores que são capazes de proporcionar ao seu órgão a entrega do serviço público à população, que são perseguidos. Então, é uma tentativa de desconstrução da política pública, do órgão público. É uma destruição
de tudo que nós estamos construindo desde 1988. A coragem de estar aqui. Porque quando a colega fala que a diretora jurídica agora foi surpreendida com nova instauração, o dano que isso ocasiona não é só a ela. Claro que ela, de uma forma imediata, está ali sendo alvo, mas como coloca, primeiro considerando uma penalidade de demissão, ali isso é muito grave. Porque ele está mandando um recado muito forte para todos os servidores. E isso que nós temos que estar aqui falando. E eu espero que essa comissão, e aí eu faço um alerta a toda a equipe que está aqui, e eu quero que essa comissão tenha resolutividade. A gente tem que dar uma prestação, a gente tem que não simplesmente terminar uma audiência pública jogando luz no assunto, mas sim buscando a responsabilização de quem deve estar atuando, principalmente aqui como fiscal da lei, como titular de uma eventual ação penal, seja ela uma ação penal pública condicionada à representação, seja uma ação penal pública incondicionada, então para responsabilizar tanto no aspecto civil, penal e administrativo, porque aí sim nós estaremos defendendo aquilo que é primordial dentro de um Estado democrático de direito, que se chama a Constituição da República Federativa do Brasil.